objetivo agora é corrigir questões do SESP sobre segurança da informação, fazendo aquela revisão em cima dos exercícios, né? Então, primeira questão, prova do Banco do Nordeste, questãozinha recente de 2018. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Shareware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Galera, qual o problema dessa primeira questão? Quando a gente estuda essa parte de malware, na maior parte das vezes a gente fica muito preso ao conteúdo da cartilha. O que mais cai em prova, de fato, está documentado na cartilha, cartilha.cert.br. É um material de referência onde a gente vai poder baixar um livro e estudar conceitos de segurança da informação. Essa parte de malware, ela é sintetizada na página 31 da cartilha. O concurseiro ele tem que imprimir essa página e já começar a observar, porque é uma síntese comparativa entre os tipos de malware. Então é muito importante para a prova. Agora, dentro da cartilha a gente estuda os vírus, os worms, os bots, o spyware, o cavalo de Troia, o backdoor e o rootkit. Esses são básicos. Ninguém pode errar. Por quê? Além de estarem documentados na cartilha, tem um histórico de questões enorme. Dentro desses tipos de malware, ainda existem algumas outras classificações. Por exemplo, o spyware. A gente tem o keylogger, o screenlogger, o adware. Agora, o ransomware não está na cartilha, mas tem um fascículo à parte dentro desse link, dentro desse site do CERT, só falando sobre o ransomware, também é muito importante. Agora, algumas questões do CESP já cobraram hijacker. Agora, essa questão vem cobrando o shareware. Então, vamos comentar um pouquinho sobre alguns outros programas maliciosos que podem aparecer na prova e que não são tão documentados, né? Primeiro vamos falar rapidinho do hijacker, já que eu lembrei, vai que cai. Galera, a ideia do hijacker é uma ideia de... A tradução seria sequestrador, né? Agora, vamos pensar. Vem comigo. Galera, seria possível eu montar uma página com materiais, dicas e tal. Eu estou vendo se eu consigo um patrocínio do Estratégia. Coloco um banner na minha página. Imagine, eu entro lá. Minha página está em construção há muito tempo. Eu entro lá em renatodacosta.com.br, aí combino, né, com a direção do Estratégia de colocar um link, um banner, Estratégia Concursos. E cada aluno que acessar o portal do Estratégia por intermédio desse banner, eu ganho 5 centavos. O que vocês acham? Isso é viável? Isso é possível? Galera, é possível. Existem vários links que são patrocinados, né? Quando você clica, alguém ganha um dinheirinho. Então, imaginem, se 10 alunos clicarem, eu ganho 50 centavos. 50 centavos vai dar R$15 por mês. É pouco. Se 100 alunos clicarem, isso já vai aumentar. 150. 1.000 alunos, 1.500. Já dá para eu ficar em casa um dia tranquilão, só preparando o material. Quem sabe, 10.000 alunos. Ih, caramba! A ideia pode ser interessante. E quando não tiver porra nenhuma para fazer, o que eu faço? Clique. Que aí pelo menos 15 centavos eu vou ganhando. Galera, essa ideia do link patrocinado, ela é lícita, ela é válida. Agora, o cara que desenvolve um hijacker,
ele cria um programa malicioso que infecta o navegador. Aí sempre que você entra no navegador, o navegador automaticamente abre uma página de um bingo, abre uma página de um cassino, abre uma página maluca, sem que você queira. E com isso, esse cara ganha os 5 centavos. Então, a ideia do hijacker é um software malicioso, é um malware que infecta o navegador, normalmente direcionando a página inicial para uma página patrocinada, de modo que esse cara consiga arrastar grandes quantias de dinheiro de forma ilícita. É a ideia do hijacker. Eu não entendi. Cara, se não entendeu, decora. O hijacker é um software que infecta o navegador. Numa questão de prova, ele tem que estar sempre vinculado a infectar o navegador, direcionar a página inicial para um link patrocinado. Agora, o que é esse scareware? O scareware, quem foi pela tradução já conseguiu imaginar que scare é medo. Então é algo que assusta, né? A ideia do scareware é mostrar uma mensagem dizendo que seu computador está infectado. Aí a pessoa fica nervosa e clica em algum link e acaba baixando um programa malicioso. Então, a ideia do scareware é enganar a pessoa com uma mensagem lá de susto. Teu computador está com vírus, clique aqui. Aí a pessoa clicando vai baixar o malware. Por isso, essa questão está errada. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o scareware. Já está errado. Scareware é o programa do susto. É o software malicioso que vai trabalhar com o quê? Com medo, induzindo a pessoa a instalar um outro tipo de malware. O programa, quando ela acha que está fazendo a varredura no computador para remover vírus, na verdade ela está infectando a máquina. É a ideia do scareware. Agora, os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99%. Por que o examinador colocou 99%? Porque na informática, assim como na segurança de um modo geral, né, segurança patrimonial, segurança pública, não importa, nada é 100% seguro. Sempre existirá um risco, pode ser baixo, mas existem ameaças que não são conhecidas, vulnerabilidades que ainda não foram descobertas. Então, nada é 100% seguro. Daí ele colocou esses 99%, porque se ele colocasse 100%, eu já poderia taxar um outro erro, né? Questão número 1, então, está fora, está errado. E estendendo um pouco mais o assunto, quais são categorias de antivírus, né? As categorias de antivírus a gente chama de gerações. As mais importantes para a gente são a primeira e a segunda geração. Lembrando que a primeira geração é baseada em assinatura de vírus. Significa que ela só consegue remover os vírus conhecidos. As assinaturas de vírus são características que permitem identificar o vírus. E a segunda geração, que é a mais usada atualmente, é a geração heurística, onde o antivírus consegue descobrir, descobrir vírus ainda não conhecidos. Beleza? Então, fechamos a questão número 1. Vamos continuar. Questãozinha número 2. Se um rootkit... O que é um rootkit? O que é isso? Rootkit é um software malicioso que infecta o núcleo do sistema operacional. Ou seja, ele infecta o kernel. Isso faz com que ele dificilmente consiga ser removido. O fato dele infectar o núcleo do sistema operacional faz com que ele fique camuflado. E, normalmente, para remover o rootkit, a gente tem que formatar a máquina, que aí apaga tudo. E qual o objetivo do rootkit? Todo kit é um conjunto de ferramentas, sendo que o kit vai ser usado por um hacker durante a invasão.
Uma outra coisa importante acerca do rootkit é que ele vai camuflar a presença do hacker. Então, ele vai acabar apagando evidências da estada do hacker. Apagar evidências significa excluir arquivos de log. O que é log? São os diários, né? São os registros. Tudo que você faz no computador fica logado. Então, o rootkit ele vai tentar excluir os logs que, de alguma forma, registravam a presença do hacker na máquina, e remover evidências. Então, vamos lá, questão número 2. Se um rootkit for removido de um sistema operacional, que já é uma tarefa bem difícil, esse sistema não voltará à sua condição original. Até aí está certo, né, gente? Por quê? Aquilo que o vírus apagou da máquina, aquilo que o rootkit modificou da máquina, por mais que a gente tire o rootkit, aquilo que já foi feito, aquela ação maliciosa que já ocorreu, vai permanecer. Pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão ativas. Então a questão está certa. Ou seja, ainda que você remova o rootkit, se ele tiver aberto portas, né, se ele tiver apagado arquivos, isso ele não vai, a remoção do rootkit não vai regenerar, restaurar essas mudanças. Então a questão número 2 está certa. Legal? Questãozinha número 3. Vamos lá. Questão da Secretaria de Fazenda. A respeito de segurança da informação, julgo os itens a seguir. Item 1. Autenticidade. Galera, quando se pensa em conceitos de proteção e segurança, a gente tem que pensar nos pilares da segurança da informação. Quais são os pilares? CID. O que é CID? Confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade. Vocês veem, eu falei autenticidade, mas a autenticidade ela é uma propriedade adicional. Tem autor que coloca logo SIDA ou dica, beleza. Mas de acordo com a norma 27001 da ISO, segurança da informação é a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade, vírgula. Adicionalmente, outras propriedades podem estar envolvidas, tais como autenticidade, não repúdio, dentre outras. Os pilares são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, vamos embora. O que é autenticidade? A autenticidade é garantia de identidade. Então, no item 1, quando ele coloca assim, autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas. Gente, isso não é autenticidade. Para que eu possa assegurar que as informações confidenciais não sejam roubadas, eu tenho que pensar em manter o sigilo delas. Então, eu vou ter que trabalhar o quê? A confidencialidade. E essa confidencialidade, na prática, ela pode ser obtida por meio de técnicas de criptografia. Por exemplo, ok? Item 2. A gestão de segurança da informação deve garantir, deve assegurar, garantir aí tem o sentido de assegurar a disponibilidade da informação. Galera, a gestão de segurança da informação deve pensar nos pilares. Quais são? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Então, deve sim assegurar a disponibilidade. O item 2 é verdadeiro. 3. A confidencialidade garante a identidade. Aí está errado. Quem garante a identidade não é a confidencialidade, é a autenticidade, que pode se dar através de senhas, biometria, tokens, mecanismos de autenticação. Legal? Então, como é que ficou a questão? Somente o item 2 é verdadeiro. Vocês têm que perceber que os itens 1 e 3 estão trocados. Onde há autenticidade, entra a confidencialidade e vice-versa. Aí retifica a questão. Beleza? Questão número 3, então, gabarito
ainda tem o 4. Olha lá, o 1 e o 3 estão errados. Então, a gente já sabe que o gabarito é letra C, ainda que não precise fazer o item 4. Mas, por descargo de consciência, vamos comentar. De acordo com o conceito de integridade, o que é integridade? É a salvaguarda da exatidão, é a completeza da informação, de que a mensagem vai ficar o quê? Íntegra, que ela não foi modificada, ela está completa. Então, de acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, sem alteração, conforme foram criados e fornecidos. Item 4 é verdadeiro. Legal? Isso pode ser obtido, por exemplo, por mecanismos de hash, que são algoritmos matemáticos, né, que vão gerar códigos para garantir a integridade de uma informação. Então, gabaritozinho, letra C de Charlie. Questãozinha número 4. A possibilidade de invasores explorarem vulnerabilidades existentes em programas instalados em computador pessoal pode ser reduzida significativamente pela... Vamos ver, a possibilidade de invasores explorarem vulnerabilidades existentes. Qual o detalhe dessa questão do CESP? Todas as alternativas são recomendáveis. É recomendável utilizar criptografia de disco para quê? Para evitar que um hacker, por exemplo, acesse uma informação confidencial do disco. Se você usa um recurso como o BitLocker no Windows, que é um recurso de criptografia de disco, por mais que alguém roube seu computador, por mais que alguém invada seu computador, não vão conseguir acessar seus arquivos. Isso é bem legal. Criação de uma senha forte também é bem recomendável, né? Porque a senha fraca é fácil de ser descoberta. E aí representa uma vulnerabilidade no acesso. Realização frequente da atualização. Essas atualizações, elas são chamadas de patch. Isso caiu na prova da Polícia Federal em 2009. São os remendos. Utilização preferencial de software livre. Galera, é legal usar software livre pela questão do custo. Como assim? O TCU, por exemplo, tem várias instruções normativas recomendando a utilização de software livre, por um motivo óbvio: redução de custos, né? Para que eu vou gastar dinheiro público com licenciamento de software se tem uma alternativa gratuita? Realização periódica de backup é sempre importante para manter a integridade dos dados. Caso eu pegue um vírus e perca tudo, eu tenho lá a salvaguarda da exatidão, né? Se eu pegar um ransomware, a maneira que eu tenho de me proteger, de mitigar, né? De reduzir o impacto do ataque de um ransomware fazendo um backup. Então, todas as alternativas são válidas. Qual é o detalhe da questão? Ele coloca possibilidade de invasores explorarem vulnerabilidades existentes em programas. Para reduzir vulnerabilidades existentes em programas, eu tenho que baixar a atualização dos programas. Então, devido ao enunciado, né, especificar vulnerabilidades existentes em programas, a maneira que eu tenho de me proteger é o quê? Instalando as atualizações. No caso do Windows, a gente tem o Windows Update, que o tempo inteiro vai baixar atualizações. E essas atualizações podem ser chamadas de patch, de remendos, ok? É sempre recomendável manter os sistemas operacionais, os navegadores, os aplicativos devidamente atualizados. Que as atualizações, elas visam justamente corrigir vulnerabilidades, beleza? Só para ter ideia, gente, eu não tenho como afirmar a versão que eu estou usando do Chrome. Nem se isso aqui está atualizado, mas olha só. Aqui no estúdio, a gente está usando a versão 71.0.3578.98. Ninguém acompanhou o lançamento de 71 versões do Google Chrome. Isso não tem a menor relevância no dia a dia. Mas observem quantas atualizações surgem. A cada dia deve surgir uma nova atualizaçãozinha dessa, e o objetivo é estar sempre mantendo o quê? O sistema seguro, atualizado, né? Então, são atualizações, são patches, são remendos. Então, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Ok?
Questão número 5. A superexposição em redes sociais com a publicação indiscriminada de informações e imagens pessoais do usuário, seus dados profissionais, seus hábitos, sua localização, seu patrimônio e seus relacionamentos, aumenta significativamente o risco de... Gente, num primeiro momento eu penso em engenharia social. A engenharia social é a técnica do caô. Do quê? Isso é recorrente em concurso público, gente. Engenharia social é 171, caô. Vou dar alguns exemplos aí. Prenda-me se for capaz. Já viram esse filme? Durante o filme, o personagem ele assume, salvo engano, 18 profissões. Ele se faz passar por médico, se faz passar por isso, por aquilo. Ele tinha um conhecimento que ele permitia enganar outras pessoas fazendo passar por. Uma técnica de quê? Caô, engenharia social. Tem um outro filme chamado VIP, né, de um carinha que se fez passar pelo filho do dono da Gol e viajou o mundo inteiro. Engenharia social. Ele conseguia ludibriar as pessoas, né, ele ia aproveitando fraquezas da pessoa, como a presteza, a vontade que as pessoas têm de ser úteis, fazia com que ele praticasse golpes de engenharia social. Galera, hoje em dia, muitos ataques se dão por engenharia social. Você vê, tu quer entrar no e-mail da tua consorte. Aí, tu não sabe a senha dela. O que você faz? Esqueci a senha. Quando tu coloca ali esqueci a senha, ele te pergunta qual é o nome do teu primeiro cachorro? Qual foi o local que você passou lua de mel? Ele te faz umas perguntas que, se você conhece a pessoa ou se você começa a enrolar a pessoa, você consegue obter as respostas e realizar a invasão. Tem uma prova da Unirio onde o carinha coloca um texto e depois faz a pergunta. No texto ele diz o seguinte: fulana liga para a secretária de uma grande empresa e se faz passar pela esposa do diretor. Aí ela diz que o diretor sofreu um acidente de carro e perdeu a agenda. E que ele estava muito nervoso no hospital porque a agenda tinha as senhas dele, ele queria trocar a senha. A secretária, muito solícita, faz o quê? Pois não, madame, qual é a senha que a senhora quer colocar para ele? E aí, quando ela coloca a senha nova, é realizada a invasão. Esse é um tipo de golpe que não teve nada computacional, é um golpe de engenharia social. Né? Não é um golpe onde se utiliza ferramentas hacker, programação, técnicas de invasão. Não, é engenharia social. Então, a engenharia social ela explora o quê? Fraquezas do ser humano para a prática de golpes. Isso de uma maneira geral. Agora, não tem essa alternativa aqui. Vamos ver. Superexposição em redes sociais aumenta significativamente o risco de bloqueio das senhas. Eu ficar colocando muitas fotos, né, expondo a minha vida privada no Instagram e tal, bloqueio das senhas? Não. Exploração de vulnerabilidades tem a ver? Não. Criação de perfis falsos em redes sociais. Esse podia te deixar um pouquinho na dúvida. A resposta é o quê? Letra D. A invasão de privacidade. Agora, por que não poderia ser letra C? Gente, independente de eu me expor nas redes sociais, criar um perfil com meu nome, criar um fake, é possível. Mas não é o fato de eu me expor, mais ou menos, que vai sugerir a criação do fake, né? Desse perfil falso, por exemplo. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta, invasão de privacidade. Essa é uma questão da Cefaz do Rio Grande do Sul, elaborada pelo CESP, beleza? Então, gabaritozinho, letra D de delta. Questão número 6. Na internet, um usuário pode se apossar indevidamente do login e da senha de outra pessoa para acessar o sistema em seu lugar. Assinale a opção que indica uma tecnologia utilizada para impedir esse tipo de acesso indevido. Quando se fala em autenticação hoje em dia, a gente pensa em 3 fatores. Aquilo que você sabe, aquilo que você é e aquilo que você tem.
Esses são fatores de autenticação. O que você é, o que você sabe, o que você tem. Aquilo que você sabe é algo que você carrega na tua cabeça. Boné? Não, meu filho. Algo que você lembra, né? Você sabe. Senha. Quando a mulher do banco pergunta qual é o nome da sua avó, dados pessoais aleatórios, você sabe. Então, são mecanismos de autenticação baseados nesse fator que você sabe. O que você é? É alguma coisa biométrica. Vai colocar o dedão, vai ter reconhecimento de voz, reconhecimento facial, biometria. E o que você tem é algum tipo de objeto. Às vezes o banco pede para você olhar um número num cartão de segurança, ou no token do celular, ou um token mesmo. Algum objeto de autenticação, um cartão magnético, um cartão com chip, algum objeto de autenticação. Na internet, um usuário pode se apossar indevidamente do login e senha de outra pessoa. A pessoa pode se apossar, gente, daquilo que você tem e talvez daquilo que você sabe, como a senha. Eu poderia dizer a senha para uma pessoa, poderia deixar meu cartão com uma pessoa, sabe, tem. Legal. Agora, para impedir que eu empreste um objeto ou que eu diga a minha senha, a biometria é uma opção. Então, a opção que indica uma tecnologia para impedir esse acesso indevido é a biometria. Gabarito letra A. Senha com 8 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais é uma senha forte. Mas se o enunciado diz que o carinha já sabe a senha, olha lá, ele pode se apossar do login da senha. Se ele pode se apossar do login da senha, para evitar o acesso no seu lugar, a biometria, porque a biometria vai forçar a presença do ser humano, aquilo que você é. Ok? O que é uma CAPTCHA, gente? A gente vê isso direto nos sites. Aparece assim, prove que você não é um robô. Aí vem uma tela maluca, com umas linhas riscando e tudo, pedindo para você digitar. Isso é uma CAPTCHA. A CAPTCHA é um mecanismo para você provar que você não é um programa malicioso, que você não é um robô, não é um bot. Então, a CAPTCHA, inclusive, não é nem um mecanismo de autenticação, porque você não consegue dizer para o sistema quem você é. Você só consegue dizer que você não é um robô, mas você não consegue dizer que você é o Renato. A CAPTCHA não é uma senha. A CAPTCHA é um mecanismo de autorização e não de autenticação. Então, cuidado, hein? A CAPTCHA é um mecanismo de autorização. Existe uma diferença entre a autorização e a autenticação. Ok? Geração automática de login para acesso. Isso ficaria onde? Num token. Mas se a pessoa pode acessar a sua senha, ela também pode pegar um token. O que ela não pode é pegar teu dedão. Pelo menos não na teoria, né? E validação através de redes sociais também pode ser feita com a senha, né? Enfim, dá para se passar por outra pessoa. Gabarito, então, da questão número 6, letra A. Galera, agora, eu tenho que responder a questão, uma questão de múltipla escolha do CESP e tal, gabarito letra A. Mas eu tenho que lembrar que a biometria ela também pode ser clonada. Então, cuidado, né? Porque no passado, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente teve casos de donos de autoescola que foram presos porque clonavam o dedão dos clientes com silicone para que eles não fizessem as aulas, né? Prestavam esse tipo de serviço. Médicos que não iam trabalhar e deixavam lá um molde de silicone foram presos. Então, a biometria, ela pode ser clonada, ok? Mas o gabarito da questão número 6, de fato, notem que ele coloca no segundo período. Assinale a opção que indica uma tecnologia para impedir o acesso indevido. Para impedir o acesso indevido, para que outra pessoa não se passe por mim, eu vou usar a biometria. A lógica é essa, ok? Para que outra pessoa não se passe por mim. Ela poderia se passar por mim sabendo minha senha, ela poderia se passar por mim tendo o meu cartão, mas ela não pode se passar por mim com o meu dedão, com a minha voz, com o meu rosto, ok? Então, gabarito é letra A. Questão número 7.
Ao acessar o sítio http://www.simp.mp.piauí.mp.br, galera, isso é o quê? Uma URL. Para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato do site possuir um S de security no endereço, especificamente em www, significa que todo o acesso a esse site é seguro. Aí a questão está errada, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. O que a gente tem que observar aí, gente? A gente tem que observar o seguinte: para que essa questão fosse verdadeira, o protocolo tinha que ser o HTTPS, que é o protocolo HTTP combinado com o SSL, que é um protocolo criptográfico. SSL com TLS, com uma camada de segurança. Esse WWWS é o nome do servidor. É comum, quando eu entro no ambiente privado, ele me direcionar para um servidor que não seja www, para me dizer que tirou da internet pública. Mas isso não é suficiente. Eu vou tentar entrar num site de um banco mesmo, só para verificar se eu consigo ilustrar a partir de um site. Vou entrar no site do Itaú. Legal. Vamos colocar aqui uns dados para ver se ele já joga. Vocês veem, aqui ele já fez o que aqui? Ele já me tirou do www, me jogou para esse Internet PF. Vocês veem, ele poderia ter colocado aqui www2, wwws. Comecem a observar que é muito comum, ao entrar num site privado, que ele mude o nomezinho aqui, que ele tire o www. Por quê? Se está no site privado, não vai estar mais na World Wide Web, já não vai estar mais na rede pública. Agora, notem, o HTTP é um protocolo inseguro. O HTTP é um protocolo inseguro. Por isso, essa questão está errada. Beleza? Então, questão número 7, errada. Questãozinha número 8. Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive. Paulo pode criptografar um pendrive? Sim, no Windows existe o recurso BitLocker. Na verdade, existe o recurso BitLocker e existe o recurso BitLocker to Go. O recurso BitLocker, ele criptografa discos. E o recurso BitLocker to Go criptografa mídias removíveis, como o pendrive. Galera, quando eu uso o BitLocker, eu não consigo criptografar só uma pasta. Não tem como eu dizer para o Windows assim, olha, eu quero criptografar só esse arquivo aqui. Não tem como. Quando eu uso o BitLocker, eu criptografo o disco inteiro. Por que a maioria não conhece o BitLocker? Porque ele é um recurso que só está disponível nas versões mais caras do Windows. Ele foi disponibilizado no Windows 7, então ele não é uma novidade do 10, ele já é antigo, mas ele só existia na versão Ultimate. E quando eu penso no Windows 10, ele só vai existir na versão Pro. A maioria dos usuários tem o Windows 10 Home, e aí não tem um BitLocker. Então, para usar esse recurso, tem que ter a versão mais cara, a edição mais cara
do Windows 7, do Windows 8 ou do Windows 10. Legal? Então, voltando, foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10. O que ele chama de arquivos sensíveis? Arquivos sensíveis são arquivos que, se a gente perder, o impacto vai ser grande. Ou seja, o prejuízo financeiro vai ser grande. De modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Então, o primeiro período está tranquilo. É a recomendação. Foi solicitado a Paulo que ele protegesse os arquivos. Nessa situação, uma das formas de atender essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker. Um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. A questão está certa. Agora, qual o detalhe? A questão foi alvo de algumas críticas, porque se ele está citando o pendrive, ele tinha que especificar BitLocker to go, que é uma variante do BitLocker. Mas, de um modo geral, o CESP considerou essa questão certa. Galera, quais são outros detalhes que são relevantes acerca do BitLocker? Se eu criptografo um pendrive com BitLocker, ele só vai poder ser usado em máquinas que tenham BitLocker, ou seja, que tenham Windows Ultimate, que tenham Windows Pro. Então, se eu tentar abrir em qualquer computador no meu pendrive, eu não vou conseguir. Aí, para poder quebrar o galho, eu vou poder baixar o BitLocker to go Reader. Esse BitLocker to go Reader vai permitir que você faça a leitura do pendrive, mas você não vai conseguir escrever nada no pendrive se você estiver usando uma máquina com uma edição do Windows que não seja a melhor. Beleza? Então, são detalhes aí acerca do recurso. Questão número 8, certa. Vamos lá, questãozinha número 9. Matheus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Esse detalhe já é bem importante. Galera, vamos falar um pouquinho melhor do firewall. Isso tem gerado muita dúvida, então vamos tentar dirimir com essa explicação. A ideia do firewall é ser análogo a uma parede, né? Uma parede de fogo, que seria a tradução do firewall. Inclusive, caiu essa questão na prova do UFRJ lá no Rio. Eu achei até engraçado que me pediram para fazer um recurso, porque a resposta da prova era parede de fogo. E a pessoa alegou que não cobrava inglês na prova. Oh, meu Deus. Firewall, parede de fogo. Qual o objetivo? Impedir a entrada de intrusos, né? Proteger o computador de ataques. Então, impede a entrada de intrusos. Você, quando instala um firewall, você visualiza um filtro. A ideia principal do firewall é impedir a entrada de intruso. Agora, o firewall, ele pode ser um hardware ou um software. Como assim? Existem equipamentos de firewall. Vou jogar no Google aqui, ó, firewall ASA Cisco. Observe as imagens. Esses equipamentos são equipamentos de firewall. Um equipamentozinho desse custa aí em torno de 2 a 30 mil reais, dependendo do firewall físico que você comprar. E eles muitas vezes são firewalls e são roteadores. Vocês veem que eles são fisicamente muito próximos dos roteadores, né? Então, empresas investem em equipamentos de firewall, em hardware. Agora, no nosso caso, a gente não compra um equipamento de firewall. A gente pode ter o firewall no roteador, a gente pode ter o firewall na máquina. Se a gente tem um firewall no roteador, esse firewall é um firewall de borda. Se a gente tem um firewall na máquina, esse firewall é um firewall pessoal. Então, vamos melhorar. Imagina que eu tenho 3 computadores e cada um deles tem um firewall instalado na própria máquina. Eu vou desenhar um murinho exemplificando o firewall. Quando eu coloquei esse murinho, esse firewall que a gente está vendo é o firewall pessoal.
O Windows vem com firewall pessoal. Agora, é possível que essas máquinas estejam acessando a internet por meio de um roteador. E esse roteador está conectado à rede mundial. Aí, esse roteador vai ter um firewall de borda. Se eu considerar esse firewall, ele só vai proteger a rede, né? Qual a diferença aqui? Ó? Esse firewall de borda, ele está protegendo a rede. Esse firewall pessoal, ele está protegendo a máquina. Então, o firewall de borda, que protege a rede, ele protege de ataques o quê, gente? Externos. Se a sua máquina A, B e C, se a sua máquina A tentar invadir a máquina B, o firewall de borda ele só vai proteger de ataques o quê? Externos. Então, a máquina A pode atacar a B, pode atacar a C. Mas quando eu uso um firewall pessoal, eu preciso que vocês visualizem que tudo depende da posição do muro, gente. Se eu estou usando o firewall pessoal, ele vai proteger tanto dos ataques internos quanto dos ataques externos. Ainda não entendi. Cara, a discussão que eu estou querendo colocar é essa. O firewall protege contra ataques internos, porque é pacífico que o firewall protege contra ataques externos, que são os hackers. Isso sempre cair na prova vai estar certo. Firewall protege ataques externos. Firewall protege ataques externos. O hacker não consegue invadir. A ideia é essa. Agora, tem questões que colocam ataques internos e aí tem gabaritos que são certos e gabaritos que são errados. Aí isso gera uma grande polêmica, uma grande dúvida. Se o cara falar firewall pessoal, firewall na máquina, firewall pessoal, o firewall que acompanha o Windows é um firewall pessoal. Aí ele vai proteger tanto do ataque oriundo da internet, quanto dos ataques oriundos da própria rede local. Aí ele vai proteger dos ataques internos e externos. Agora, se for um equipamento de firewall que está lá na borda da rede, aí ele não vai proteger de ataques internos, ele vai proteger somente de ataques externos. Então isso tem que ter cuidado. Aonde está o firewall? Se for um firewall de borda, só protege de ataques externos. Se for um firewall pessoal, protege de ataques externos e ataques internos. Ok? Vamos voltar. Matheus tem em seu computador Windows 10 e um firewall pessoal. Se tem um firewall pessoal, ele vai proteger de ataques externos e internos. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus ou perdas de arquivos devido a eventual falta de backup. Aí essa questão está certa. Por quê? Porque o firewall não é suficiente para conter vírus. Galera, a gente tem que ter um firewall e a gente tem que ter um antivírus. Se a questão coloca assim, o firewall pode impedir a entrada de códigos maliciosos através da internet? Sim. Da mesma forma que ele filtra intrusões, ele pode filtrar, né? Ele pode impedir a entrada de códigos maliciosos. Isso é legal. Agora, se você coloca um pendrive com vírus, o firewall não está nem aí, porque o firewall não monitora a porta USB. O firewall monitora a conexão de rede. Então, o que você tem que tomar cuidado? Antivírus e firewall são ferramentas que se complementam no ambiente de segurança. Se você já pegou o vírus, não tem como o firewall remover o vírus. O firewall é um muro. Para você tirar o vírus, você tem que ter um antivírus ou um anti-malware, ok? Então a questão número 9 está certa. Não é suficiente. Esse é o detalhe. Questão número 10. Um firewall é uma combinação de hardware e software. Olha o que a Polícia Federal fez. Um firewall é uma combinação de hardware e software. Para ficar melhor, tinha que ser hardware ou software. Mas tudo bem, vamos entubar, né? O firewall é uma combinação de hardware e software que isola a questão do muro. Qual o objetivo de colocar um muro? Separar. Isola da internet a rede interna de uma organização, permitindo o gerenciamento do fluxo do tráfego e dos recursos da rede, impressora, discos,
e o controle pelo administrador da rede do acesso ao mundo externo. Então, essa questão número 10 da Polícia Federal está certa. Ok? Combinação de hardware e software? Combinação de hardware ou software, hardware e software. Um firewall pode ser equipamento, pode ser só um programa instalado na máquina. Então, a questão número 10 está certa. Questãozinha número 11. A infecção de um sistema por códigos maliciosos que a gente pode chamar genericamente de malware, pode ocorrer por meio da execução de arquivos infectados. O contato com o programa malicioso é sempre um mecanismo de contaminação, de infecção. Obtidos de anexos de mensagens eletrônicas, de mídias removíveis, pendrive, CD, DVD, cartão de memória, de páginas web, que são as páginas que têm script. Scripts podem ser códigos maliciosos, de redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Então, a questão número 11 está certa. Ok? Questão número 12. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. A questão número 12, quando ela fala de ransomware, é aquele programa que sequestra os dados da máquina do usuário, cobrando resgate para liberar a chave de acesso aos seus próprios arquivos. O ransomware, ele criptografa os arquivos da máquina, impedindo o acesso por parte do usuário e cobra resgate. Onde normalmente esse resgate se dá através de uma moeda virtual, que é o Bitcoin, ou alguma outra variante, né? Hoje em dia existem várias moedas virtuais. Existe o Bitcoin, Darkcoin, Ethereum, tem um monte de moedas virtuais aí. Então vamos lá. Um ataque de ransomware. Imagina você pegar seu computador, vamos colocar aqui, ransomware, imagens. Imagina você pegar seu computador e aparecer uma mensagem dizendo que seus arquivos foram encriptados, que você tem 72 horas para efetuar o pagamento, senão você vai perder tudo. É a ideia do ransomware. Aí você tem que mandar um e-mail para alguém, para esse alguém te orientar com a conta que você vai transferir os bitcoins para ele poder te liberar a senha. É a ideia do sequestro aí do ransomware. O ransomware mais conhecido no mundo foi um ransomware chamado WannaCry. Esse ransomware infectou mais de 300 mil máquinas no ano passado, no ano de 2018. Esse WannaCry, ele explorou vulnerabilidades do Windows XP. Qual era a lógica? Tem muita gente que ainda usa o Windows XP, que gosta do Windows XP. Só que o Windows XP foi descontinuado pela Microsoft e não tem mais atualizações. Então, as vulnerabilidades dele depois que são descobertas, não são mais protegidas, não são mais remendadas pelos patches. E aí ele infectou milhares de máquinas e começou a cobrar resgate. Qual é a maneira que você tinha de se proteger? Falar para o hacker, dane-se, só se você tivesse um backup atualizado, né? Que aí você falar para ele, sai fora, vou formatar tudo, vou instalar tudo de novo, tu não vai ver dinheiro nenhum meu. Se tu tem um backup, tá tranquilo. Se tu não tem um backup, tu vai ficar desesperado. E isso, inclusive, alavancou o preço e a popularidade do Bitcoin. É uma moeda virtual que também pode aparecer nas provas. Só para ter ideia, assim, um Bitcoin, na época desse ataque, chegou a custar 70 mil reais. Hoje, um Bitcoin está custando 13 mil reais.
70 mil foi o ápice do preço do Bitcoin. E em 2015, um Bitcoin não custava centavos. Centavos. Existe uma história de um cara que pagou. Um americano pediu uma pizza, aí chegou na hora de pagar a pizza, ele não tinha dinheiro, uma parada dessa, e ele falou para o dono da pizzaria, olha, só tem Bitcoin, posso te pagar em Bitcoin? É uma moeda virtual e tal. E na época que o Bitcoin custava centavos, a pizza custou 10 mil Bitcoins. Gente, é a pizza mais cara do mundo. O dono da pizzaria recebeu os 10 mil Bitcoins e ignorou aquilo, esqueceu. Aí, depois de anos, ele lembrou que ele tinha os Bitcoins. Quando ele foi ver, a pizza estava custando 21 milhões de dólares. Olha lá que doideira. O cara da pizzaria ficou rico, porque ele aceitou Bitcoins, né, e esqueceu que ele tinha aquilo. E os Bitcoins valorizaram de uma forma absurda, e é uma história interessante. Vamos lá. Pode cair na prova? Claro que pode cair na prova. Bitcoin caiu na prova da Polícia Civil de Santa Catarina. Esse assunto é um assunto da moda. Por mais que a gente, às vezes, tenha uma aula que a gente parece que está conversando, mas tudo está sendo relevante para concurso. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Então, ele pode se propagar assim como um worm, assim como um bot. O ransomware ele pode se propagar explorando vulnerabilidades da rede. Se você pega o ransomware numa máquina, ele pode passar para outra. Ele tem a característica de se autorreplicar. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados é a utilização de técnicas de quebra por força bruta. Essa questão está errada. Por quê? Existe essa técnica de força bruta? Claro que existe. Sempre que eu penso na força bruta, eu me lembro da academia. Academia? É, rapaz. Ele não parece não, mas eu estou indo malhar, Eu comprei um cadeadozinho, botei no armário, é um fato mesmo, é uma história. Toda aula eu repito porque, posso fazer, é verdade. Eu comprei um cadeadozinho daquele com 3 números, porque eu fiquei com medo de perder a chave. Mas com esse papo de viver viajando e tudo, adivinha o que aconteceu? Esqueci os números. Cara, eu demorei 20 dias para abrir o cadeado, né? Porque cada dia que eu ia na academia, eu ficava lá 000, 001, eu fazia 50 combinações. Em 20 dias, eu cobri as 1000 combinações e abri o cadeado. Esse é um ataque de quê? Força bruta. Agora, se o cadeado tivesse 5 combinações, 5 números, cara, aí eu não ia fazer isso não, velho. Aí eu chamava um chaveiro, quebrava o cadeado, deixava para lá, sei lá. Não, o que eu estou querendo colocar? Hoje, a criptografia segura, tudo pode ser quebrado por força bruta. Né? Teve gente que quis discutir com a questão dizendo que tudo pode ser quebrado por força bruta. É verdade, só que pode levar séculos. Aí não adianta nada. Dependendo da senha que a pessoa utilize, né? Por isso aquela recomendação, no mínimo 8 caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, números. Cara, dependendo da senha, é possível que você leve décadas para quebrar. E aí o que vai adiantar aquela informação daqui a 50 anos? Pode não ter mais sentido nenhum. Né? Pensando em segurança pública, muitas vezes a polícia prende o vagabundo e quer o celular dele, porque as provas estão todas no celular, mas o vagabundo não diz a senha. E ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Mas não pode tortura, não pode. Bom, conclusão. Tu pega o raio do telefone, leva para o perito. O perito, quando olha o telefone e vê o nível de criptografia, ele já fala para o policial, olha, esquece, não vou tentar nem colocar isso como prova, porque eu vou demorar mais tempo do que a prescrição do crime. Então não adianta. Quando o examinador colocou a forma mais eficaz de recuperar os dados, aí você tinha que pensar que era o backup, gente. A forma mais eficaz de recuperar os dados tinha que estar escrito aqui o quê? Backup.
A força bruta, embora seja possível para a quebra de uma senha, ela não é a forma mais eficaz para recuperar dados de ransom. Por isso, essa questão está errada. Ok? Questãozinha número 13. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas heurísticas. Essa questão está certa. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração. Segunda geração, mecanismos heurísticos. Eureka, para identificar códigos maliciosos que ainda não foram descobertos. Por isso, se identificar códigos que ainda não foram descobertos. Então, questão número 13 está certa. Questão número 14. A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos. O que é ativo? Qualquer coisa que tenha valor. Então, a despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão da área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. Nessa questão da Polícia Federal, havia um texto precedendo a questão, contando uma historiazinha de Marta e um cenário. Mas o que a gente precisa entender? Primeiro, prova do CESP tem que ter vocabulário. O que significa o a despeito? Se você não sabe o que é a despeito, já ferrou a questão. Esse a despeito, ele pode ser substituído por apesar de. Então, dando uma ideia, apesar da segurança e do firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota a partir de outra estação. Gente, não é apesar de ter toda uma segurança, de ter firewall, Marta poderá acessar? A questão está errada. Seria possível acessar um computador remotamente? Claro, existe o Telnet, existe o SSH, existe o TeamViewer, existe essa ferramenta do Windows para acesso à área de trabalho remota. Todas são válidas. Mas para que eu possa acessar um computador, eu tenho que configurá-lo como servidor, eu tenho que abrir as portas para essa conexão remota. Não é a despeito de qualquer configuração, que torna a questão número 14 errada. Beleza? Vamos que vamos. Questãozinha número 15. Olha o texto aí, gente. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o Windows. Se ela executa o Windows, ela tem um firewall pessoal. Então, não é a despeito de qualquer configuração. Está conectada à rede local da empresa que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sites da intranet e também da internet pública. Após navegar por vários sites, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sites acessado com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha um endereço privado, 172.20.1.1. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta, que é o Windows 10, inclui nativamente, originariamente, a plataforma Windows Defender. Beleza. Composta por ferramentas de antivírus, anti-spyware, firewall pessoal, entre outras. Essa questão número 15, então, está certa. O Windows ele já vem com antivírus. Ele já vem com ferramentas de proteção, que são as ferramentas do Windows Defender. Então, a questão número 15 está certa. Ok? Questãozinha número 16. O uso do backup em nuvem, isso tem sido cada vez mais recomendado para sistemas de armazenamento de imagens, armazenamentos quaisquer, Tem como vantagem a salvaguarda das cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes. Essa é uma questão certa. Porque quando eu salvo na nuvem,
eu não tenho ideia de onde está o meu servidor, de onde está o data center da empresa que eu estou salvando na nuvem. Eu só sei que se meu prédio pegar fogo, eu estou tranquilo, porque o backup não está na minha gaveta. Quando a gente fala do backup na nuvem, a gente fica lembrando de algumas tragédias, muitas vezes, desde o 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas. No Rio de Janeiro, teve um prédio que caiu na 13 de maio. As empresas tinham backup, mas faziam backup e guardavam na gaveta. O prédio caiu, perdeu o backup também. Nas Torres Gêmeas, até que o americano era mais esperto, porque ele fazia o backup de um prédio e guardava no outro. Mórbido. Galera, o que eu quero colocar, então, é que depois dessa série de fatos, isso ficou muito evidente, que o backup tem que ser guardado em um local geograficamente distinto. Para quê? Para que o mesmo incidente não danifique o original e a cópia. Então, muitas vezes, empresas replicam os servidores em continentes diferentes. Dizem que a Google tem balsas em alto mar com servidores, que é justamente para poder sobreviver a qualquer tipo de ataque. Enfim. Então, a questão número 16 é certa. Legal? 17. Na primeira vez em que se realiza uma cópia de segurança, backup, seja de um servidor, de um computador pessoal, o tipo de backup mais indicado é o backup completo. A primeira vez é o backup completo, gente. Existe backup incremental, existe backup diferencial, existe backup diário e existe backup de cópia. São os 5 tipos de backup. Teve uma questão na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2012, concurso de inspetor, que a questão era só isso. Assinale a alternativa que corresponde aos 5 tipos de backup. A pessoa tinha que decorar: completo, incremental, diferencial, diário e de cópia. Então, são os tipos de backup. Agora, o padrão é que o primeiro seja sempre o completo, porque o incremental e o diferencial são combinações. Eu não vou explicar todos os tipos de backup, porque demoraria muito. É uma explicação de meia hora. E tem muitos exercícios do SESP falando sobre isso. Só para dar uma palhinha, incremento é uma coisa adicional. Tu não tem como pensar em fazer um incremento se tu não tem a base, se tu não tem um completo. Eu só posso pensar em ter incrementos a partir do momento que eu tenho um completo. Aí eu vou só adicionando, só adicionando, só adicionando, só incrementando, incrementando. Ok? Mas, questão número 17, então, gabarito letra E. 18. Vamos que vamos. Polícia Civil do Maranhão. Determinado tipo de vírus eletrônico é ativado quando um documento por ele infectado é aberto, podendo, então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos, mas também um gabarito padrão de documento. Então, vamos lá. Determinado tipo de vírus eletrônico é ativado quando um documento é aberto. Vírus eletrônico que infecta documento é sempre vírus de macro. O vírus de macro está associado a arquivos de texto, planilhas, apresentações, podendo, então, nesse momento, infectar não apenas outros documentos, mas também um gabarito padrão de documento. O que é esse gabarito padrão de documento? É um modelo. No Word, a gente tem um modelo chamado normal.dotm. De modo que cada novo documento criado sob esse gabarito seja infectado. Tal vírus, cuja propagação ocorre quando documentos por ele infectados são remetidos por correio eletrônico para outros usuários, é conhecido como vírus de macro. Então, gabarito letra B de bravo. Pessoal, vírus de programa infecta executáveis. Como? Arquivos de extensão exer, com, bat, pif, scr, cmd. Aí são vírus de programas. Backdoor permite o retorno do invasor. Permite o retorno do invasor. Hoax é um e-mail de boato. Lenda urbana.
E vírus de setor de carga, vírus de boot, infecta a área de inicialização do disco. Então, hoax, só para lembrar, são correntes. Hoax caiu na prova da Polícia Rodoviária do Mato Grosso Pará em 2008. Aquelas mensagens do tipo, se tu não mandar mensagem para 50 pessoas, tu vai cair da escada e não vai passar na prova. Aí o cara fica desesperado e manda para 500. É um hoax, é um boato, uma corrente, uma lenda urbana. Bolsa Família vai acabar. Ih, lotaram a Caixa Econômica. É um hoax. Ok? 19. Entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores, aquele capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo. Quem pode fazer isso? É o worm, o bot e o ransomware. Sendo que a característica de apenas congestionar a rede sempre vai ser característica do worm. Ok? Bot não é a mesma coisa que botnet. Botnet é uma rede infectada por bot. É uma rede zumbi. Spyware é um programa espião. Backdoor é a porta aberta, que vai permitir a entrada de um invasor. Cavalo de Troia é o programa que se faz passar por uma aplicação útil. É análogo ao presente. Presente de grego. Possui código malicioso escondido. Então, quem fica se propagando pela rede é o verme. O verme congestiona a rede, replicando mensagem na rede. Gabarito letra, E de eco. Ok? Vamos que vamos. Questãozinha número 20. Assinale a opção que apresenta um tipo de malware capaz de registrar as teclas. Registrar as teclas que são digitadas em uma estação de trabalho. Gente, num primeiro momento eu pensaria no keylogger. Só que não tem keylogger. O keylogger é um tipo de spyware. Só que não tem spyware. Aí eu tenho que pensar no cavalo de Troia. Vocês veem, na questão anterior, eu falei que propagar automaticamente é característica do worm, do bot e do ransom. Porque se não tivesse o worm aqui, eu ia procurar o bot, eu ia procurar o ransom. Nesse caso, tem o worm, então a predileção sempre vai ser pelo worm por causa da característica de congestionamento na rede. Deixando a rede mais lenta, característica do worm. Agora, na questão do TRT, eu ia primeiro pensar no keylogger, mas não tem keylogger. Aí eu vou pensar no spyware, porque todo keylogger é um tipo de spyware, mas não tem spyware. Então eu vou pensar no cavalo de Troia, porque existe o cavalo de Troia spy. Existe um trojan chamado Trojan Spy, onde o cavalo de Troia ele tem um conceito de presente de grego. Presente de grego, quando você executa, ele pode destruir, ele pode apagar todos os arquivos, ou ele pode extrair códigos maliciosos quaisquer. Então eu posso inferir, deduzir, que a partir do cavalo de Troia foi extraído um spyware do tipo keylogger. Então o gabarito é o que? Letra B de bravo. Boot é o ato de inicializar a máquina. Macro é uma sequência de comandos no Word, no Excel, em algum programa que admita a criação de macros. Melissa foi o nome de um vírus. Por isso, uma alternativa que apareceu aí. Quando você faz uma grande descoberta, você dá um nome para essa descoberta, né? A pessoa que descobre uma estrela, que descobre, sei lá, um planeta, pode ter colocado nome para aquilo. Se você descobrir uma espécie de alguma coisa, você pode colocar o nome. E os vírus também, gente. Alguns criadores de vírus colocam nomes nos vírus. Existem diferentes nomes. Imaginem, a cada dia surgem 700 novos tipos de vírus. Melissa foi um vírus que se popularizou. Ok? Gabarito, então, letra B de bravo. Questãozinha número 21.
o procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade à informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizados, sendo impedidos leitura, acesso ao seu conteúdo. Sendo impedido leitura ou acesso ao seu conteúdo. Isso é o quê? Criptografia, né, gente? Quem garante a confidencialidade é a criptografia. Não tem nada a ver com backup, não tem nada a ver com firewall. Backup é só cópia de segurança, firewall protege a máquina de ataques externos, de intrusos. Antivírus remove malware. Engenharia social, aquela arte do caô, ludibriar pessoas. Então, o gabarito da 21, letra A de alfa. Ok? 22. Assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acesso não autorizados oriundos de outros ambientes e redes externas. Assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acesso não autorizados. É o firewall. A ideia de filtro, firewall. Você vê, de acessos não autorizados oriundos de outros ambientes e redes externas. Sempre redes externas vai estar certo. Contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais. É uma ferramenta de segurança, então gabarito aqui, letra D de delta. Ok? – 23. Praga virtual que informa por meio de mensagem que o usuário está impossibilitado de acessar os arquivos de determinado equipamento porque os tais arquivos foram criptografados e somente poderão ser recuperados mediante pagamento de resgate. Aí é só exercício de fixação, é o ransomware, ok? Outra questão do CESP, ransomware é que vai cobrar resgate lá em Bitcoin, em uma moeda virtual qualquer, uma moeda digital qualquer, beleza? Então, gabarito letra A. Cavalo de Troia, spyware, backdoor, vírus, a gente já comentou, então essa vai mais rápido. 24. Polícia Civil de Goiás. Os mecanismos de proteção aos ambientes computacionais destinados a garantir a segurança da informação incluem: mecanismo de proteção não pode ter malware. Rootkit é malware, spyware é malware, adware é malware, keylogger é malware. Então o gabarito ficou letra B. Assinatura digital, que vai garantir autenticidade, integridade e não repúdio. Política de chaves e senhas, né, que é a guarda das chaves e senhas de um modo seguro. E o honeypot. Qual é o conceito do pote de mel? O que é um honeypot? É um computador propositalmente vulnerável colocado na borda da rede lá para que um hacker invada e perca tempo. O hacker vai ficar se distraindo com aquilo. Eu vou estar monitorando o hacker, porque eu vou estar sabendo que ele é uma intrusão, é um invasor. Eu vou observar quais são as ferramentas de ataque que ele está usando, ver se ele tem alguma novidade. Vou tentar observar qual o alvo, o que ele quer de fato. Enquanto ele está perdendo tempo, eu estou estudando ele. Então, o honeypot é um mecanismo de proteção que vai distrair o hacker. Enquanto isso, eu vou estar estudando, monitorando e aprendendo com ele, para evitar futuros ataques. Então, gabarito aí da questão 24, letra B de bravo. Ok? Questão número 25. É o procedimento correto de segurança da informação. Letra A. Realizar transações bancárias usando computadores diferentes. Não é legal ficar usando computador público, de jeito nenhum, né? O ideal é que você use sempre o seu computador para fazer transação bancária. Tanto que você tem que cadastrar a máquina, você não pode fazer pagamentos, transferências de qualquer máquina. Letra B. Desativar a atualização de programas. Nunca. A atualização é sempre recomendável. Senão, as vulnerabilidades vão surgir. Letra C. Não acessar sítios cujos endereços se iniciem com HTTPS. O HTTPS é seguro. Então, a gente deve preferir os sítios com HTTPS, porque eles vão conferir autenticidade, confidencialidade. Letra D.
Bloquear por meio do mecanismo de controle no computador o acesso a notícias relacionadas à segurança. Gente, a informação é uma das melhores maneiras de se proteger. Então, bloquear notícias não é legal. A resposta vai ser o quê? Usar soluções de segurança como antivírus e firewall. Essa é bem fácil também, essa questão é para levantar a autoestima. Gabarito, letra E. E embora de A, B, C, D, E, são todas questões recentes do CESP. Questão 26. Com base nas propriedades da segurança da informação, é correto afirmar que a utilização da assinatura digital garante, assegura. O que a assinatura digital confere? A autenticidade. Eu vou ter a certeza de que foi aquela pessoa que fez aquele documento, que assinou aquele arquivo. Integridade. Eu vou ter a certeza de que ele não foi modificado, que ele não foi alterado, que ele está inteiro, completo. E não repúdio. Ou seja, a pessoa que assinou não vai poder negar a autoria. Ele se torna irretratável. Ele é irrefutável. Irretratável. Bom, então cifra simétrica não tem a ver. Disponibilidade também não. Disponibilidade é a garantia de que a informação estará acessível sob demanda. Isso não é a assinatura digital que confere. Confidencialidade também não é assinatura digital. Eu assinei um documento. O presidente fez lá a medida provisória e assinou digitalmente, todo mundo consegue ver. Eu tenho a certeza que foi ele que fez, é autêntico. Eu tenho certeza de que não foi modificado, é íntegro. Ele não pode repudiar. A dúvida vai ficar entre a D e a E. Qual o detalhe aí, gente? A assinatura digital, ela confere a autenticidade, mas não confere a autenticação. Como assim? Se eu te mando um documento assinado digitalmente, você vai ter a certeza que fui eu que fiz. Ele está garantindo a minha autenticidade. Agora, eu não posso te mandar um documento e exigir um documento assinado para você, querendo que você faça a autenticação. Você não reconhece, você não assina o documento. Não é a autenticação, é a autenticidade. Eu preciso que você consiga distinguir isso. Integridade é uma propriedade válida. Agora, eu não garanto que você vai dizer quem você é. Eu não garanto a autenticação. Eu garanto a autenticidade. É isso que eu preciso que você compreenda a diferença. Se eu estivesse conferindo para você a autenticação, eu tinha que ter um jeito de você provar que você é quem diz ser. Mas eu não estou te conferindo a autenticação. Eu estou te conferindo a autenticidade. O meu documento é autêntico, foi escrito por mim. Então, não é autenticação, é autenticidade. Gabarito, letra E. Ok? E com isso, a gente vai fechando esse bloco de questões de segurança da informação.